Olá, boa noite. Depois de tantos questionamentos, a Prefeitura de Patos de Minas ainda diz que vai estudar alternativas no trânsito para evitar mais acidentes com fiações. Polícias rodoviárias já iniciaram operações nas estradas no feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Mulher com pedras nos rins aguarda há 2 meses internada na UPA para fazer cirurgia. Golpistas usam o nome de Mariana para conseguir dinheiro. Família só pede doação de sangue e oração. No escuro, produtores rurais de Alagoas ficam sem energia 5 dias. Falta de água continua a atingir moradores em Patos de Minas e Lagoa Formosa. Futebol, a péssima atuação do Cruzeiro contra o Sampaio Corrêa. Mamoré recomeça módulo 2 do Mineiro neste sábado. Essas e outras informações agora no NTV News. Nós já mostramos diversos acidentes em Patos de Minas com caminhões arrastando fiações e provocando apagões. Não há placas que limitam a altura de veículos e mesmo depois de tantos problemas, a Prefeitura ainda estuda o que fazer. No dia 28 de agosto, diversas fiações foram arrebentadas depois que uma carreta que transportava máquinas pesadas passou pela via mais movimentada da cidade, a Rua Major Gotti. Em 13 ruas que cortam a Major Gotti, fios ficaram jogados ao chão. Estava no passeio, na calçada, e aí eu saí da farmácia, nem vi, saí normal. Acabou que eu me embolei no fio, a hora que eu fui ver eu estava com a boca no chão. A pessoa está andando, está trabalhando ou está fazendo suas coisas e está correndo risco assim? Dias se passaram e o mesmo fato voltou a acontecer. Só que desta vez, parte da fiação que fornece serviços de telefonia, internet e energia elétrica foi arrastada por um caminhão no início da rua Farnese Maciel, no centro de Patos de Minas. Problemas como estes ocorrem frequentemente e demonstram falhas na sinalização e regularização do tráfego de veículos na região central da cidade. Isso você não vê em outra cidade, não. Isso é falta de respeito com o cidadão patente. Eu acho que tinha que ser proibido há muito tempo. Isso eu acho que está tudo errado, do meu ponto de vista. Né? Tem que ter a rodovia deles, né? Dos caminhões. Enquanto situações como estas continuarão acontecendo, a Secretaria de Trânsito de Patos de Minas planeja aumentar o peso de caminhões de carga e descarga que trafegarão pela Major Gotti. Nós estamos desenvolvendo um estudo que vai contar inclusive com um laudo de um engenheiro para que ele possa dimensionar, né, a capacidade que suporta o piso da Major Gotti para esses veículos. Ainda uma segunda situação. Hoje há um decreto que regulamenta as cargas e descargas do centro da cidade. Já existem também várias empresas que têm procurado nós para que aumente a capacidade da carga e descarga. Hoje está regulamentada a 7 toneladas, o PBT do veículo. E eles pedem para que aumente essa capacidade, passando para no mínimo, né, para no máximo, aliás, de 10 toneladas. Há ainda também algumas exceções. Por exemplo, caminhões aqueles caminhões de lixo. O PBT dele está acima de 10 toneladas, por exemplo. Então esses caminhões de utilidade pública, eles terão livre acesso ali, né? Que são caminhões de bombeiro, caminhões de lixo, né? Outros veículos mais ligados à utilidade pública. Como alternativa, algumas vias deverão ser utilizadas pelos condutores. Existem poucas vias de desvios desses caminhões. O motivo pelo qual nós estamos, nesse estudo, nós estamos visualizando a Avenida Paranaíba como primeiro ponto para que eles possam, aliás, o último ponto, né, para que eles possam sair, o último ponto de desvio. Porque na Paranaíba ele tem condição de virar à direita, quem vem na Major Gotti, virar à direita e ter acesso a Fátima Porto. Né, e assim, consequentemente, conseguir sair da cidade. Também terão virar à esquerda e procurar outras vias de acesso para que possa chegar ao seu destino. Então o trecho nosso que nós estamos em estudo é da Avenida Paranaíba até a Praça Champanhar.
que na Praça Champanhar também, né, os comerciantes, o pessoal que reside ou que trabalha naquelas imediações, reclamaram desses caminhões. Muitos deles chegam até, não conseguem subir e descem e correm risco de acidente. A Operação Nossa Senhora Aparecida já começou nas rodovias. As fiscalizações mais de perto, tanto nas estradas estaduais e federais, são necessárias, pois o fluxo de veículos é intenso em meio à pandemia. Atenção para o reforço nos cuidados e também restrição no trânsito de veículos pesados. Os policiais estão ainda mais atentos nas rodovias. Na Polícia Militar Rodoviária, foco no transporte irregular de passageiros. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira, onde nós estaremos empenhando todo o nosso efetivo nas principais rodovias do estado para tentar aí coibir os excessos e as infrações de trânsito. Na região, a Polícia Rodoviária Federal vai monitorar com cuidado a BR-365. A Operação Nossa Senhora Aparecida, que tem duração até as 23 horas e 59 minutos da segunda-feira, dia 12, o feriado efetivamente. Como o feriado é na segunda, a gente sabe aí que tem muita gente que aproveita um período maior de descanso para pegar a estrada e o nosso objetivo é garantir a segurança dessas pessoas. Para isso, a Polícia Rodoviária Federal vai estar em deslocamento ao longo de toda a 365. Nossas viaturas vão parar naqueles pontos que nós levantamos que estatisticamente são mais sensíveis, seja pelo próprio relevo e inclusive naqueles horários que a gente sabe que as pessoas tendem a abusar um pouco da velocidade ou realizar manobras que colocam em risco a própria segurança. As ações das polícias nas rodovias são necessárias, até porque o movimento de veículos está praticamente o que era antes da pandemia. A gente percebe que o fluxo de veículos, ou seja, de pessoas, está voltando à normalidade, né? Então a gente já está percebendo, já que os feriados mais recentes, nós voltamos à normalidade no sentido de ter um fluxo maior de veículo durante os feriados. E olha que em alguns horários haverá alívio no tráfego com a restrição de veículos pesados nas rodovias. Na sexta, das 16 às 22 e no sábado, das 6 ao meio-dia. E na volta para casa, na segunda-feira, das 16 às 22 horas. E aí ficam as nossas dicas de segurança. A primeira é que o motorista deve aproveitar esse horário de restrição dos veículos longos, né, que por serem longos, maiores e mais pesados, anda um pouco mais lento aí, e o pessoal que pega a estrada nesse período, a gente sabe que não tem tanta paciência, não está tão acostumado com a rodovia. Então, se você vai sair de viagem, programe para estar na rodovia no horário em que os veículos grandes não estarão. Se você vai viajar, nunca é demais reforçar os cuidados necessários ao dirigir. Respeitar as leis de trânsito, respeitar a sinalização e, importantíssimo ressaltar, não fazer uso de bebida alcoólica quando for pegar a direção do veículo. Isso é importantíssimo para estar prevenindo acidentes e, consequentemente, salvando vidas. Confira os pneus, inclusive porque, de acordo com a previsão do tempo, existe a possibilidade de chuva no domingo ou na segunda, né? Atenção para os pneus, vidros, os faróis devem estar sempre acesos o tempo inteiro, não utilizar o telefone celular e manter dentro do carro alimentos não perecíveis para eventuais problemas. A Polícia Rodoviária Federal quer coibir todo tipo de acidente, mas a gente lembra que o principal responsável pela própria segurança é o motorista. E alguns motoristas descuidam disso. Ocorrendo um acidente, a gente vai querer liberar a pista o mais rápido possível, mas pode ser que você vai ficar um tempo aí na rodovia esperando que o trânsito volte a fluir, por isso é muito importante ter comida e também ter água. Em razão, inclusive, do calor, né? Tá muito quente aí esses dias, é interessante que o motorista, né, e os passageiros não se esqueçam de ter água no interior do veículo. Muito importante também é o cinto de segurança, documentação dos passageiros e para os motociclistas, né, capacete, roupa e calçada adequada. A seguir, vamos mostrar que produtores rurais de Alagoas ficam no escuro por 5 dias. E a luta da família da Ione, internada há 2 meses na UPA para fazer cirurgia para a retirada de pedras nos rins. Ficar sem energia por alguns minutos é difícil, imagina por 5 dias. É o que enfrentam os moradores da zona rural do distrito de Alagoas. Os prejuízos são enormes. A Daiane e o Wellington são produtores rurais, trabalham com produção de queijo, mas o serviço tem sido prejudicado na fazenda por falta de energia. Sábado de manhã, 8h30 da manhã, a energia acabou. Aí eu liguei, né, prestei a queixa da CEMIG, eles falaram que vinham resolver o mais rápido possível, chegaram 1h da tarde. E nisso era só a minha casa e da minha vizinha, que estava sem energia. Aí eles vieram, mexeram na rede, aí todo mundo ficou sem energia.
Aí voltou só à noite. Aí reclamando, todo mundo ligando e reclamando foi. No domingo a mesma coisa, acabou de manhã, voltou só à noite. Aí tá esses dias todos. Nossa, situação é difícil, porque, como diz o doutor, ficar à toa de dia e trabalhar a noite inteira no escuro, quando consegue tirar o leite, a água acaba tudo. Você liga lá na energia, reclama coisas, fala que já tá arrumando, mas não arruma nada. O senhor Osmar também sofre com a falta de energia em casa. A esposa é diabética e com a geladeira parada, a insulina não fica na temperatura ideal. O temor dele é que a mulher passe mal e ele não saiba a quem recorrer ou o que fazer. Eu fiquei sem insulina, ela tá passando mal. A diabetes dela de 180 foi para 300 e tanto. E eu vou procurar, onde eu vou procurar recurso? Prejuízo também para a Sabrina, que é estudante e não consegue acessar as aulas da faculdade nem realizar as provas dessa semana. Com a falta de energia, né, nós usamos o Wi-Fi para acessar a internet para poder acessar as aulas e no momento nós não temos energia. E terça-feira eu tinha prova da faculdade, eu tive que pedir uma outra oportunidade porque não tinha energia e mesmo assim eu preciso da energia para ver as aulas e acessar as aulas para fazer revisão para tirar uma nota boa. E nesse momento eu não sei como que eu vou fazer sem energia. Até os equipamentos da casa foram queimados, em meio a esta bagunça. Lá em casa, pelo menos, quando a gente liga o gerador, vai um pouco de energia, a gente tem assim, mas só o prazo dele ficar ligado. Só que agora, como tá arrumando ele para muitas casas poder tirar leite, ele queimou, pegou fogo. Aí a gente agora tá sem nada. Gado sem água, comida perdendo na geladeira, tudo está sendo prejudicado. Dando muito prejuízo para todo mundo, porque produtos da geladeira, né, que estão perdendo. Olha a situação, olha, as vacas cagando tudo, pegou ordenha emprestada e eles tentando tirar o leite, mas não dá. Por causa que o gerador não toca a ordenha, teve que buscar a ordenha do vizinho, uma hora dessa, esperando 2 dias sem tirar leite. Olha a situação de sujeira. Tem que pegar o gerador para ligar a bomba, para ter água para lavar as coisas, olha. Tentando tirar o leite, arranjando os vizinhos, pagando os vizinhos. Tá difícil, viu? Segundo o senhor Osmar, esta não é a primeira vez que isso acontece. Muitas vezes já faltou, muitas vezes. O que eles esperam é que a companhia responsável pelo fornecimento de energia na região de Alagoas solucione o problema o mais rápido possível. Você liga lá e não dá nenhuma notícia. Só fala que tá para arrumar e pronto. Só quero que eles tenham realista a verdade, cuidar da obrigação que eles cobram, o que eles ganham, mas eles dão para nós o que nós merecemos. Desculpa, aí, olha o problema da rede, né? Trabalho mais tempo, né? Que a gente quer ver a equipe aqui, né? Porque a gente tá vendo a equipe aqui somente à noite. Claro, e uma solução eficiente. A CEMIG disse ao jornalismo da NTV que a rede elétrica da região de Alagoas tem sido motivo de inspeções e manutenções preventivas e corretivas. Nos últimos dias e por diversas vezes, interrupções acidentais causadas por cabo partido, quebra de isoladores e árvores que caem sobre a rede têm causado danos ao fornecimento de energia. Todas essas ocorrências são bastante complexas e demandam um tempo considerável para serem solucionadas. A CEMIG garantiu que no início da tarde desta sexta-feira estaria restabelecido e, segundo os moradores, a energia voltou por volta do meio-dia. A Ione precisa fazer uma cirurgia simples para a retirada de pedras nos rins. Há 2 meses aguarda pelo procedimento internada na UPA. A família teme pela saúde de Ione. Gabriel está há 2 meses sem poder ver a mãe, que está internada no hospital regional após ser transferida da UPA com infecção generalizada e cálculo renal. Ainda segundo o filho, a mãe se recuperou da infecção, mas o cálculo renal só pode ser tratado por meio de cirurgia, que tem que ser feita em outra cidade, pois Patos de Minas não tem médico cirurgião para o caso dela. Há 2 meses atrás ela começou a sentir dores muito fortes nos rins e a gente solicitou ajuda na UPA. Ela foi internada imediatamente porque ela estava com infecção generalizada e cálculos renais. Ela ficou bastante tempo na UPA, a UPA conseguiu tratar a infecção generalizada,
Mas, no entanto, os cálculos renais, a UPA não tinha condição. Aí ela ainda ficou lá umas 2 semanas esperando transferência para o Hospital Regional, ou Hospital São Lucas. E depois de 2 semanas o regional respondeu a solicitação de transferência e ela foi transferida. Agora já faz 1 mês que ela está lá no regional esperando transferência para outra cidade, porque aqui em Patos não tem urologista para atender o caso dela, porque o caso dela, a pedra, o cálculo é grande, está obstruindo o canal dela e ela precisa da transferência o mais rápido possível. Pelo que as pessoas do regional disseram, Uberlândia, Uberaba e Belo Horizonte. O jovem ainda cuida da avó, que pergunta todos os dias pela filha. Sem conseguir visitar a mãe, tem sido complicado lidar com toda a situação. Para minha mãe é muito estressante, porque ela tem transtorno bipolar, ela não gosta de ficar em convívio social assim, com outras pessoas, além da família. Então, ela acaba ficando muito ressentida com isso e dificulta a recuperação dela, porque ela realmente não gosta de ficar longe da gente. O que ele pede é que o hospital agilize o procedimento, pois sem a cirurgia pode haver complicações no quadro da mulher. Da transferência para outra cidade para que ela possa realizar a cirurgia em outra cidade que tenha um urologista disponível, porque aqui em Patos não tem. Que seja agilizado essa transferência, porque ela está precisando muito, que ela corre o risco de perder um dos rins, de paralisar. Em resposta, a FHEMIG informou que a solicitação de transferência é feita pelo Hospital Regional, mas a efetivação é viabilizada pela Central de Regulação do município, que aciona o SUS Fácil para localizar vagas em outros municípios. Enquanto isso, a Ione ainda aguarda na UPA para ser atendida. Descaso total e caos na saúde de Patos de Minas. Na sequência, futebol. A péssima atuação do Cruzeiro contra o Sampaio Corrêa. E Mamoré recomeça o módulo 2 do Mineiro neste sábado. Vexame. Essa é a palavra que define a atuação do Cruzeiro contra o Sampaio Corrêa do Maranhão nesta quinta-feira no Mineirão. Se já estava difícil, piorou ainda mais para o Cruzeiro. Num jogo apático, com poucas criações e perigo ao adversário, a Raposa foi derrotada por 2-1 pelo Sampaio Corrêa. O trunfo da Bolívia Querida, superior na maior parte do duelo, veio com gols de Rony e Caio Dantas. Manuel marcou do Cruzeiro. Tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, a gente fez uma partida muito abaixo, né, das tradições do Cruzeiro, da camisa do Cruzeiro. E a gente pagou, independente se foi jogadores mais velhos que jogaram, jogadores jovens, né? Então jogou abaixo. A gente não tem nem como explicar a gente perder um jogo da forma como a gente perdeu hoje, onde a gente, né, teve vários erros, né? Uma equipe que não teve força ofensiva e também defensivamente ficou muito exposta. O time de Ney Franco despencou mais na tabela. No Z4 ocupa a 18ª colocação com 11 pontos. Foi ultrapassado pelo próprio Sampaio Corrêa. Nas redes sociais, o Bolívia Querida alfinetou a Raposa e comemorou muito a vitória. No Cruzeiro, caso sério para a psicóloga mesmo. Nós temos agora um jogo contra o Oeste e depois temos uma possibilidade de ficar em Belo Horizonte com o grupo todo fechado para a gente fazer um trabalho diferencial, não só em aspecto técnico e tático, como você falou, mas também um trabalho, chegou uma psicóloga agora no trabalho para trabalhar conosco, que é a Michele, a gente vai usar essa semana lá para a gente mudar alguns conceitos nossos de treinamento, de postura também nossa no dia a dia, para que a gente consiga essa arrancada tão sonhada, a gente fazer uma sequência de jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Quem sabe, então, a psicóloga Michele consegue dar jeito no Cruzeiro, porque a briga agora é para não cair. No domingo, às 16 horas, na Arena Barueri, a Raposa encara o Oeste, que soma 6 pontos. A primeira parte do módulo 2 do Mineiro foi para ser esquecida pelo Mamoré. Em 6 jogos, foram apenas 3 pontos conquistados. O Lanterna Mamoré volta a campo contra o líder Pouso Alegre no domingo, às 15h30, no Manduzão. O time já está em Pouso Alegre, mas antes da viagem, o último treino. O elenco do Sapo enfrenta o Pouso Alegre no próximo domingo, às 15h30, no Manduzão. Durante as últimas semanas, foram treinos intensos para o retorno do elenco no Campeonato Mineiro Módulo 2.
Tivemos uma preparação boa, né? Acho que foram 15 dias aí ou 20 de um trabalho forte, né? Testificado na parte física, na parte técnica, né? Pra gente domingo chegar e colocar tudo em prática, né? Pra gente fazer um grande reestreia, né? Pra gente buscar o que a gente precisa ir pra classificação ainda do Mamoré. A gente teve pouco tempo, né? Para essa preparação, mas o trabalho foi muito bem feito pelo professor Luiz, pelo preparador físico. E mais ainda a nossa doação, né? O nosso empenho, sabendo onde a gente está, o porquê que a gente está aqui e o que a gente almeja no campeonato. Então a gente se sente sim e vamos para lá o mais preparado possível para trazer um bom resultado de lá de Pouso Alegre. Após o exame de PCR, todo o elenco e delegação tiveram resultado negativo para a Covid-19. Para o técnico, a palavra que define a expectativa para o jogo de domingo é confiança. Confiança pelo trabalho realizado e pelo que lhes espera na partida do fim de semana. Está confiante, né? O que nós fizemos durante todo esse período nos dá confiança de tentar lá fazer um bom jogo lá em Pouso Alegre. A meta é sair da zona de rebaixamento e, consequentemente, buscar a classificação. E se for preciso entrosamento e trabalho em equipe para atingir o objetivo, o elenco do Sapo garante que isso não falta. A gente sabe onde a gente está, o porquê e os nossos objetivos. É claro que todo mundo aceitou o desafio, todo mundo antes de vir para cá sabia da situação que o clube se encontra. E a gente veio para resolver o problema, a gente veio para resgatar o torcedor, mesmo que não podendo estar no estádio, mas resgatar o apoio do torcedor para o Mamoré. A expectativa é reestrear bem, né? Acho que o Mamoré não vinha numa fase boa antes da pandemia, mas é passado, são outros jogadores, novo elenco. Acho que a gente tem tudo para a gente brigar lá em cima. E acho que todos que vieram aqui com esse intuito de não brigar pelo rebaixamento, mas brigar ainda pela classificação. A evolução da equipe foi bem agradável, bem confiante, a evolução de conjunto deles, de estar jogando junto, parecia até que estão juntos há mais tempo, pelo pouco tempo que nós tivemos de trabalho com o grupo todo. Então, isso nos dá confiança para o jogo, que a equipe vai tentar e vai se postar bem dentro da partida. O que a gente espera é exatamente isso, que eles se determinem dentro da partida, porque a gente conversa, mostra, mas quem vai fazer são eles. Então a gente espera que eles consigam fazer bem feito e que nós consigamos trazer um bom resultado. A seguir, nuvem de poeira encobre Patos de Minas. Moradores continuam a enfrentar falta de água em Patos. Em Alagoa Formosa, consumidores também sofrem com desabastecimento e reclamam que SAAI não tem cumprido escala de fornecimento. Patos de Minas foi coberta por uma nuvem de poeira que foi vista nesta sexta-feira. O fenômeno antecede a chegada da chuva. O céu estava estranho nesta sexta-feira, não estava? Aí eu acho que é devido à queimada, poluição. Aí altera completamente o clima e fica esse clima indeciso, não sabe se chove, se dá sol, né? As queimadas também, que nós temos várias, né? O ser humano tem que botar consciência nisso, sobre queimada nos matos, né? Que é complicado, né? O fenômeno parece antecipar a chegada da chuva. Segundo especialistas, é uma nuvem de poeira que se forma devido à superfície plana, apresentação de temperaturas acima dos 40 graus e acúmulo de partículas soltas, como a fuligem decorrente das queimadas. Com o tempo extremamente seco, a sensação chega a ser de mais desconforto. Quando está com muito calor, né, o inchaço nos pés, as mãos, né, sempre ocasiona essa interferência no corpo da gente. Pois é, mas isso deve melhorar. A previsão para amanhã é de chuva. A possibilidade é de 90%. E a frente fria deve evitar a formação de novas nuvens na próxima semana. A paciência de uma moradora do bairro Boa Vista chegou no limite com o descaso da Copasa. Ela está há 4 dias sem água. Sem água na pia do banheiro, no tanque de lavar roupas e na torneira da cozinha. Uma situação que já virou rotina na vida dessa dona de casa. Não é de hoje que nós estamos mostrando várias reclamações dos consumidores com relação à falta d'água.
A Copasa disse que realiza manutenções, por isso em alguns bairros falta água. Em outra explicação, a Copasa diz que o consumo aumentou, por isso que há interrupção em alguns bairros pelo menos uma vez por dia. Agora, já pensou ficar sem água por 4 dias consecutivos, não podendo ir no banheiro, lavar vasilha ou roupa? A Neuza está sofrendo com essa situação. Ela contou para a nossa reportagem que o problema com a falta d'água aqui no bairro dela, que é Boa Vista, já acontece há cerca de um mês. E sempre quando chega nesse período mais seco, falta água. Só que ela já está há 4 dias sem fornecimento na casa dela. Grande prova disso é que ela pega água com os vizinhos quando tem emprestado para fazer comida. E olha só a situação da pia dela. Isso aqui, gente, não é falta de zelo ou porqueira, não. É falta de água, já que não sai nenhuma gota aqui da torneira. Com essa situação, ela acionou nossa equipe de reportagem. Nós vamos contar a história dela. Muita coisa para fazer. Roupa suja, banheiros, a casa totalmente suja, né? As vasilhas, então não tem um copo limpo para tomar uma água. A água de tomar, né? Tá muito pouca, já não tem mais água. Para nada. Nós estava se virando com um pouco que tinha da caixa, né? Fazia, pegava no banheiro, fazia, mas agora como não tem nada, desde ontem, acabou da caixa ontem, não tem nada, não tem como nem fazer agora hoje, então não tem como fazer a comida. Neuza quebrou o pé enquanto realizava uma tarefa doméstica. Se machucada, já estava difícil executar os serviços de casa, imagina de muleta. As roupas vão se acumulando no local e para fazer comida é preciso pedir água emprestada para o vizinho. Isso se ele tiver também. Não ter sem água pro outro. Só porque eu acho que ninguém deve estar tendo água mais não. A mulher já chegou a entrar em contato com a Copasa para reclamar sobre o problema, mas até agora a água não voltou. Já reclamei várias vezes. Eu reclamei, eles falam assim que não tem reclamação sobre o bairro que está sem água. Aí eles pegam e mandam eu verificar o relógio da água. Aí eu pego e falo, não, eu mesmo já reclamei várias vezes. Aí eles pegam e falam assim, não, nós vamos estar enviando um técnico aí para estar olhando aí para vocês. E eles não mandam. Não vem ninguém. Ninguém. E ontem à tarde e hoje eles não me atenderam no 115, não atende. Assim como Neuza, vários consumidores reclamam da situação. Neuza só quer uma resposta e uma solução rápida para o problema. Paguei 158. Muito caro, sem pouca água e pagando muito caro. Absurdo. Mês faltando? Mês faltando. Eu acho um absurdo, né? Você pagar por uma coisa que você não tá tendo. Se você tivesse ela todo dia, tudo bem, não tinha nem que reclamar, que a água é uma benção, né? A água é tudo, sem água nós não é nada, não consegue fazer nada. Eu acho que é descaso, porque 4 dias é muito, né? Esse é o primeiro assunto do Análise da Notícia desta sexta-feira. Quem fala comigo a partir de agora é a jornalista Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. Realmente é um descaso, né? A entrevistada tem toda a razão. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos que acompanham o NTV News, agora com a Análise da Notícia. O tempo está estranho, a Copasa também totalmente estranho, não é, Jéssica? Porque não tem mais resposta a dar à população, senão a eficiência no serviço. Não tem outra explicação. Há quantos dias? Tem quase um mês que nós estamos mostrando essa interrupção constante no fornecimento de água em Patos de Minas. De novo. A gente pede resposta, a Copasa nem dá mais, porque é difícil explicar o inexplicável. É uma época de muito calor e agora mais ainda, com temperatura em recorde esse ano, na quarta-feira, temperatura alta, com trégua no calor por conta do tempo nublado, mas é necessário, é preciso que a Prefeitura de Patos de Minas cobre da concessionária. A gente sabe que teve uma reunião, a Prefeitura reuniu lá com técnicos da Copasa, questionando sobre a questão da qualidade da água, que é outro problema evidente. A Copasa, olha, tá tudo certo, tá tudo problema, mas cadê o teste? Cadê para falar que os parâmetros da água estão adequados? Cadê uma terceira empresa, uma segunda empresa para poder a gente fazer o cruzamento desses dados para conferir se o relatório, se a análise da Copasa é mesmo
confiável, se o que ela está dizendo a gente pode atestar que é isso mesmo. E não, tá tudo certo, olha, a água branca é só questão de ar na tubulação que chega com pressão, a água suja é por conta dessa interrupção, houve mais consumo devido a esse calor e a gente não estava preparado e aí tá difícil de abastecer. Mas aí um mês para poder resolver o problema, como é que, olha essa consumidora, como é que fica? Olha, Jéssica, é difícil, sabe? É difícil entender essa falta de providência da prefeitura e a Copasa aí nem mais respondendo, porque realmente não tem mais o que falar. É difícil. E Ludmila, é impressionante como essa falta de água atrapalha todo mundo, né? A gente entende que problemas pontuais podem acontecer, mas ficar dias sem o abastecimento é impossível, ainda mais com temperaturas nesse tempo, né, como elas estão. O problema no fornecimento não é só em Patos. Em Lagoa Formosa, o SAAI também não tem dado conta de atender a comunidade. Olha só. Os moradores não entendem. Se tem água no reservatório, por que não sai na torneira? O problema no fornecimento de água só não atingiu os loteamentos Rocha Andrade e Império do Sol, segundo o próprio SAAI. A concessionária explica que a falta de água é uma consequência do consumo intenso e a empresa não tem conseguido tratar e distribuir. Por isso tem feito sim interrupções no fornecimento. Na própria rede social do SAAI, a empresa apresentou uma escala, mas não tem cumprido, segundo os moradores. A água não chegou no Belvedere, diz esse comentário. Nesse outro, que no Novo Horizonte, além de não chegar quando informado que a água é cortada antes mesmo da caixa encher. Pois é, Ludmila, a situação é semelhante a essa reportagem que a gente exibiu anteriormente. Os moradores já não sabem mais como programar o dia, como preparar a alimentação, como cuidar da casa, higiene pessoal, porque não está sendo seguido nada e não há previsão. O caos parece estar instalado, né, Jéssica? A gente viu aí esse caos no fornecimento de energia na região de Alagoas. 5 dias os moradores ficaram sem o fornecimento da energia elétrica por lá. A questão da falta de abastecimento de água em Patos de Minas e também em Lagoa Formosa. Aí é aquela questão que eu acabei de falar. Explicar o inexplicável e aí o SAAI vai lá e coloca, olha, vai ter fornecimento de tal hora, tá lá bonitinho descrito, mas aí cumpre o que fala, né, porque fica difícil você falar que vai fornecer e aí não fornece, a pessoa fica esperando a caixa encher para poder conseguir organizar a casa, para conseguir lavar a roupa, para conseguir ingerir a água necessária nesse período, vital nesse período, e aí simplesmente ela não chega. Outro problema também causa a saúde. A gente viu a dona Ione aí, lá no regional, esperando aí para sair a cirurgia. Pelo jeito, todos os âmbitos, todos os setores sofrendo aí com o descontrole e o descaso, hein, Jéssica? Justamente, situação caótica, né, resume. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, ainda falando também sobre saúde e o enfrentamento à pandemia. Estamos de volta com a análise da notícia aqui no NTV News. Ludmila, agora é hora da gente comentar sobre os dados aqui de Patos de Minas, sobre o enfrentamento à pandemia. Vamos lá? Vamos lá, Jéssica, analisar um pouquinho do que aconteceu nessas últimas 24 horas, até para saber os rumos da Covid-19 no município. E ao contrário de ontem, que a gente teve assim, eu acredito que ontem nem todos os hospitais abasteceram os dados do boletim epidemiológico da Prefeitura de Patos de Minas, porque ontem foram 4 confirmações em 24 horas e hoje já tivemos 29 novos casos de Covid-19 em Patos de Minas. Então, a gente acompanha essa curva de crescimento de casos na cidade. Além disso, Jéssica, aí mais 21 pessoas curadas nas últimas 24 horas, mais crescimento também de pessoas se recuperando em casa, em isolamento domiciliar, mais 11 pessoas. Temos aí também mais 2 pessoas internadas em Patos de Minas. Na tela anterior a gente viu aí 17 pessoas ao todo, sendo 7 em UTI, também número maior que ontem, pela tabela aí, e ainda
65 mortes confirmadas, mesmo número de ontem. Agora sim a gente fala da questão da taxa de ocupação hospitalar. A gente tem esses percentuais da Prefeitura de Patos de Minas, Jéssica, e aí olha só, esse percentual aí que a gente vê de ocupação, ele também é inserido nesse percentual o número de pessoas internadas que vem de outras cidades da região, que tem a macro Patos de Minas como referência em saúde. Então, em relação a ontem, sobre Patos de Minas, entre suspeitos e confirmados, tivemos uma diminuição de pessoas internadas, principalmente em leitos clínicos, mas, olha só, o percentual, ele é alto, porque aí a gente foi buscar a explicação, a Prefeitura explicou que soma-se, portanto, as pessoas também que vêm de outras cidades. E aí a gente tem um percentual aí passando de 61% de leitos de UTI ocupados, tanto de hospitais públicos e privados. Pois é, Ludmila, ontem esses dados chamaram a nossa atenção porque os números foram bem abaixo, né? Hoje, então, a gente volta a ter esse número mais alto, a gente fica por entender realmente o que aconteceu ontem. Foram apenas 4 registros. E sobre essas internações, Patos de Minas é referência para muitas cidades, né? E, além disso, são pessoas que são trazidas para cá, mesmo para cidades que não são referência. A gente tem pacientes de Lagoa Formosa, de Presidente Olegário, enfim. A gente mostra agora esse outro levantamento que a gente tem da cidade de Lagoa Formosa. Vamos ver como que está o enfrentamento à pandemia na cidade. É outra cidade que inspira a atenção do jornalismo, porque viveu um surto e é uma situação extremamente preocupante a de Lagoa Formosa. E aí a gente percebe que nas últimas 24 horas, mais 6 doentes, mais 6 confirmações da Covid-19 no município. Com relação às internações, tivemos aí diminuição de 2 pessoas em leitos clínicos, mas 92 pessoas continuam em acompanhamento, mais 6 pessoas também recuperadas da doença. Com relação aos óbitos, continuam os mesmos números de ontem, 6 em investigação e 12 confirmados em Lagoa Formosa. E aquela questão, né, Jéssica? Aproximamos aí de um feriado, muitas pessoas viajando. A gente mostrou a preocupação das polícias rodoviárias no NTV News de hoje, já com operações instaladas para prevenção de acidentes, alerta de motoristas e fiscalização intensa nas rodovias. E aí vale esse lembrete para que as pessoas mantenham os critérios rigorosos com relação às medidas de segurança contra a Covid-19. Com toda certeza, né? É possível, sim, aproveitar bons momentos ao lado de quem a gente gosta, aproveitar o feriado, mas tomando todos os cuidados, né? Com toda certeza. Bom, pessoas têm aproveitado o momento de dor e luta da família da pequena Mariana com leucemia para fazer uma campanha para arrecadar eletrodomésticos e até dinheiro. A família alerta para a mensagem falsa. Olha que situação complicada. A Mariana luta contra uma leucemia. A pequena de 2 anos e 5 meses está internada no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, e busca por um doador compatível. Mas alguns golpistas têm aproveitado esse momento de mobilização da família. Numa mensagem falsa espalhada por redes sociais e aplicativos de conversa, o pedido é por doações de diversos produtos. Doação de móveis, utensílios domésticos e de dinheiro para custear o tratamento de Mariana. Isso é falso, isso não é verdadeiro. Nós estamos pedindo somente doação de sangue e orações, que já é muito. A família ainda reforça o pedido para que mais pessoas ajudem a Mariana. Quem puder, venha a BH fazer a doação de sangue. Se não puder, ore por ela, tá? Ore pela Mariana, porque tá chegando muita luz, muita força para nós e principalmente para ela. Fiquem com Deus. Ludmila, a situação já é tão delicada para a família enfrentar esse momento e ainda ter que lidar com isso, né? Com pessoas que tentam se aproveitar desse momento que eles estão passando. Eu não consigo ver como poderia ser mais complicado.
Ô, Jéssica, a tia da Mariana, a Josiane, quando ela me ligou hoje e me contou isso, eu não acreditei. Você imagina a família recebendo tudo isso, no momento de dor, no momento de angústia, no momento também de muita esperança, de torcida, para que a pequena Mariana saia dessa, que um doador seja encontrado em meio a tantos voluntários que apareceram, em meio a esse pedido, a esse clamor da família, e ainda tem que deparar com uma situação dessa. Como que pode pessoas nesse nível irem aí para as redes sociais, manifestarem um desejo aí dessa forma em grupos, e o pior, as pessoas que recebem nem checam, né? Nem conferem se a informação é verdadeira ou não, e muitas vezes ajudam, colaboram, entre aspas, com uma pessoa maldosa, com um golpista, e a família ficou muito indignada com tudo isso. Por isso a mãe, a Josi, veio falar: olha, nós não queremos, nós não estamos pedindo dinheiro, nós estamos pedindo uma coisa, duas, mas uma principalmente, que você doe o seu sangue para ver se é compatível com o da nossa filha, para que haja, portanto, essa possibilidade de cura da Mariana, que é o que a família mais quer. E, claro, oração para que isso aconteça o mais rápido possível, para que essa pequena se restabeleça e volte a correr e volte a alegrar ainda mais a vida dessa família. Então, antes de você ceder a qualquer apelo como esse, procura saber se é verdade, procura saber se tem procedência, se é isso mesmo que a família quer. O que não pode é simplesmente ceder a essas pessoas maliciosas e ajudar quem de longe precisa. O que precisa essas pessoas que fazem isso é ir para a cadeia. É impressionante, a gente fica muito indignado com tudo isso, viu, Jéssica? Com toda certeza, né? Por mais que as situações sejam difíceis, parece que tem sempre alguém tentando tirar proveito e ainda assim de uma maneira criminosa. Ludmila, muito obrigada pela participação hoje na análise da notícia, por todas as informações, pelos alertas aqui também. A gente volta com mais informações amanhã, né? Hoje foi um news intenso, corrido e extenso também por conta da propaganda eleitoral gratuita, que daqui a pouquinho começa também. Mas, Jéssica, antes de despedir, quero desejar parabéns para você. Hoje é seu aniversário, a gente brincou muito aí ao longo do dia sobre a sua idade. Não vou perguntá-la ao vivo agora para que todos saibam, mas te desejo do fundo do meu coração e com certeza, em nome da casa, em nome da família NTV, Patos Já e nossa FM, te desejamos o melhor. Você seja sempre muito feliz, muito abençoada e sempre com esse sorriso largo e meigo no rosto, viu? Muito obrigada, que bom receber esse carinho de você, de toda a equipe. E eu só digo que eu sou uma senhora de 80 anos, tá? Eu acredito, tá ótimo assim, viu, Jéssica? Que Deus conserve, como diriam todos aí. Então, parabéns, Jéssica, que você curta aí a sua sexta-feira. Boa noite para todo mundo, responsabilidade aí nesse feriadão. E, a gente volta com muito mais amanhã, a partir das 19 horas, em nova edição do NTV News. E mais informações também, só ir lá no patosja.com.br. Boa noite, tchau, tchau. Pois é, a gente fica por aqui. Não se esqueça, uma nova edição do NTV News está marcada para amanhã às 19 horas e a gente te espera. Tenha uma ótima noite de sexta.